Matheus, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Se tivesse uma leitura sobre o jogo, um primeiro tempo Guarani um pouco confuso, nos primeiros 15, 20 minutos. E queria perguntar da zaga, Rafael Donato e Jonathan Costa. É o que você pretende? É o que você enxerga como dupla ideal? E você pensa em dar uma continuidade, sequência de jogos para os dois? Obrigado. Boa noite a todos. Hoje é o que eu penso. O ideal é... Eu vejo que o que traz equilíbrio e confiança para uma equipe é o dia a dia e sequência de jogos. Se a cada jogo a gente mudar a defesa ou mudar 4, 5 peças, a gente não vai... A gente está trabalhando no momento de construção, de formatação de equipe, criando uma identidade. E hoje é o que eu vejo. Agora, vai ser no dia a dia, vai ser na sequência que a gente vai estar analisando. Futebol, você não tem uma definição sempre, né? Você tem uma sequência de trabalho, obviamente que o trabalho gerando resultado nos traz confiança e continuidade. Então, vejo que o Costa e o Donato, nos momentos que foram exigidos hoje, eles se sobressaíram principalmente em duelos de bola de lado, em duelos de bola de frente. Então, só que nós temos jogadores à disposição também que estão qualquer oportunidade aí, pedindo oportunidade também que tem qualidade. Matheus, boa noite. Matheus Aborad, Rádio Central Campinas e TH Mais Record. Queria que você falasse um pouco da sua estratégia, que foi pensado para essa estreia, que a gente sabe que um começo de temporada sempre tem aquele ânimo a mais, principalmente da torcida, e uma pressão. Mas, na sua estratégia, te surpreendeu o que foi feito pelo Primavera, do Rafael Marques, que teve a bola, conseguiu criar jogadas, teve um equilíbrio maior, principalmente no primeiro tempo. O Guarani só foi ter as melhores chances, as chances claras na primeira etapa, depois dos 40 minutos. O que te surpreendeu e qual o fato da estratégia, no seu entendimento, faltou para o Guarani dominar o primeiro tempo? Foi melhor só no segundo tempo, em grande parte, mas na primeira etapa, principalmente, não conseguiu ter essa melhora de qualidade do time. O primeiro tempo a gente não fez um primeiro tempo de acordo com aquilo que a gente esperava. Acho que faltou encaixe da nossa pressão. Isso foi corrigido no intervalo. Eles iniciavam a construção com 2 zagueiros e com o Luan na frente dos 2 zagueiros ali, fazendo uma trinca. Quando pressionávamos somente em 2 e ficava 3 contra 2 no meio de campo. Ajustamos isso no intervalo. Trabalhavam muito bola vertical de um lado para o outro, tentando utilizar os 2 beiradas, né, o Wellington e o Paulo Baia, o que nos causou desequilíbrio. Ajustamos isso no intervalo, acredito que fomos efetivos nisso durante o segundo tempo. Passamos a controlar o jogo e criando chances, tivemos a oportunidade no momento de concretizar a vitória, e futebol é detalhes. Acredito que o primeiro tempo, mesmo o Primavera tendo mais controle do jogo, também tivemos 2 boas oportunidades. Eles também tiveram, nesses detalhes ninguém sobressaiu. Segundo tempo iniciamos com outra postura, de outra forma, conseguimos fazer o gol, tivemos chance de fazer o segundo gol. E no último lance do jogo, é uma construção que nós estamos tendo de equipe, de identidade. É claro que vai ficar uma frustração grande pelo último momento da partida, na último lance do adversário, se concretizar em gol, em um lance que a gente trabalhou muito e que a gente sabia do poder também do nosso adversário. Então fica esse aprendizado, a gente está numa competição equilibradíssima, qualquer detalhezinho pode pesar a favor ou contra. Boa noite, Matheus, repórter Ian Galli do Bugricast. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Rafael. Ele entra no intervalo no lugar do Cicinho, foi muito bem mesmo jogando ali fora de posição. Ele pode ser uma peça mais bem aproveitada naquele setor? Sem dúvida, o Rafael, a gente trabalhou nessa situação durante a pré-temporada também. A gente revezou bastante os 3 atletas nessa função, tanto o Cicinho quanto o Rian, que acabou se lesionando agora essa semana, como o Rafael. Então são 3 alternativas que nós temos ali naquela função, cada um obviamente dentro da sua característica individual. Matheus, boa noite, Thiago Sanches da Mosaico Esportivo. Eu queria que você desse uma análise sobre os estreantes do jogo de hoje, Luca, William Farias, Kaique França, enfim, entre outros. O que você achou da estreia desses jogadores pelo Bugre?
Eu acho que, num contexto coletivo, nós não fizemos um primeiro tempo de acordo com aquilo que a gente tinha planejado. A gente tem que entender que jogou contra um adversário com uma linha de frente bastante agressiva. De forma individual, quando a gente fala num contexto coletivo, se coletivamente a gente não fez um bom primeiro tempo, individualmente eles também, consequência disso, né? Só que o segundo tempo eu vi muitas coisas positivas. Faltou realmente a gente concretizar os 3 pontos, que seria importantíssimo para nós. Surgiu algumas situações inesperadas no decorrer da partida, né? A saída do Igor Pereira, a gente tinha como ideia não dar toda a carga de jogo para o Luca, que é um cara que chegou no meio da pré-temporada, então a gente expôs ele também, só que por situações o Igor acabou tendo que sair, o Miranda acabou tendo que sair, a gente sabia do desgaste de alguns atletas específicos que não participaram de toda a pré-temporada, então a gente teve que ter esse controle para eles aguentarem, porque a nossa quinta alteração foi na substituída, se eu não me engano, em torno de 30 minutos. Então ainda tinha mais 20 minutos de jogo, né? Então, acho que quando você está na primeira partida, numa construção de equipe, eu procuro enxergar de forma positiva a dedicação, o nível de entrega deles, de intensidade deles. Eu sei que a gente está remoendo um histórico recente, agora eu tenho que virar a página e ver o que nós estamos fazendo a partir de agora. E o que nós fizemos a partir de agora, de acordo com o nosso plano de jogo, não encaixou o nosso primeiro tempo, o nosso segundo tempo encaixou, tivemos grandes oportunidades de concretizar os 3 pontos, e é isso que acontece quando a gente está no início de uma temporada, no primeiro jogo, com uma formatação de equipe e numa reconstrução de plantel. Matheus, boa noite. Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse se chegou a passar pela sua cabeça aquele filme do jogo contra o Náutico, né? Porque o Guarani teve diversas oportunidades, não conseguiu colocar a bola para dentro, pelo menos 4 chances claras, né? Aí no finalzinho toma o gol. E o torcedor, o que mais preocupa? O repertório do Guarani, no caso a falta de repertório em relação a 2025. Isso te preocupa também, a falta um pouco de repertório? E eu queria que você falasse sobre tanto o Igor se preocupa para o jogo de terça-feira, o que ele sentiu, e o Maranhão, né, que está todo mundo esperando o Maranhão jogar, se também te preocupa para o jogo de terça, ou você pode ter os dois. Perfeito, Breno. Breno, praticamente do término da temporada passada para hoje, eu não participei de uma coletiva que foi mencionada a temporada passada. Tudo que acontece aqui tem uma citação da temporada passada. A temporada passada acabou, ficou para trás. Particularmente, tudo que acontece a partir de 3 de dezembro, que quando iniciou o nosso trabalho para a temporada de 2026, nada me lembra a temporada passada. Eu tive, em muitos momentos aqui, grandes vitórias e também não penso nessas grandes vitórias. Eu tive em outros clubes sequências maravilhosas, não penso nessas sequências. O que eu estou preocupado agora é com o que a gente vai fazer, não com o que a gente fez ou deixou de fazer no passado. A minha preocupação hoje é 2026. Eu tenho uma confiança enorme neste clube, nestes atletas e naquilo que nós estamos fazendo. Isso era uma coisa óbvia, a gente está há 40 dias trabalhando um novo elenco, a gente não vai conseguir fazer tudo que a gente está construindo. Isso vai ser uma sequência de jogos, uma sequência do trabalho. É óbvio que as vitórias vão trazer mais confiança para a nossa equipe, né? Nós estávamos aí a 40 segundos de uma vitória, infelizmente não veio. Talvez fique um aprendizado nesse novo grupo que nós estamos construindo, desses pequenos detalhes. O último lance do jogo, a última bola parada, a gente tem que concretizar esses 3 pontos, né? Então, o que fica é tudo que a gente está produzindo, deixou de fazer e vai fazer na temporada de 2026, que a minha confiança é muito grande com relação a tudo isso que nós estamos fazendo. O Maranhão com certeza estará na nossa viagem, a gente viaja já amanhã. A princípio existe uma
preocupação com o Igor Pereira, mas a gente só vai definir realmente amanhã a situação dele. Um atleta que pede para sair por um incômodo muscular, é muito difícil estar à disposição na terça-feira. Talvez seja só um susto, né? A gente ainda não conhece ele realmente muito bem em carga de jogo, né? Estamos conhecendo os nossos atletas. Amanhã a gente vai ter uma certeza sobre a definição do Igor. Matheus, boa noite, Henrique Alves, da TV Bandeirantes. A gente escutou de alguns torcedores ali na arquibancada que o time teria recuado muito e muito cedo. Dava para fazer algo diferente para segurar o resultado, segurar a vitória? Sempre dá para fazer algo diferente. A gente recuou com 3 atacantes, um meia, um centroavante, um segundo volante, um volante, um lateral muito ofensivo que é o Emerson e 3 zagueiros. O adversário começou a alongar muito a bola, tentou num pequeno espaço colocar a bola na área, a gente estava se protegendo, tivemos oportunidades em utilizar os espaços das costas que eles deixaram, em alguns momentos controlamos com bola um pouco de circulação, e é claro que a gente fica se baseando no último lance de ataque do nosso adversário, né? Que foi uma bola praticamente na linha do meio de campo, jogada lá na nossa área, a bola acaba desviando e gerando escanteio, e era a última bola parada do jogo. Então, quando o adversário leva a gente para trás, vencendo o jogo, a gente não vai de peito aberto e ir lá tentar pressionar. Então, é claro que fica essa lamentação pelo último lance do jogo, mas vejo que a gente estava muito equilibrado no segundo tempo e tivemos grandes chances de concretizar com vitória. Matheus, Beto Toledo da Rádio Planeta Guarani. Fazer 2 em 1 rapidinho, tá? O Júnior Caissara ficou entrando hora por dentro, hora por fora, tem hora fazendo quase que uma... Desculpa, quem? O Júnior Caissara. Hora por dentro, hora por fora, Perfeito. Às vezes fazendo até um beirada, inclusive. Perfeito. Essa superioridade que eles colocaram em cima da defesa do Guarani foi o que tirou o primeiro tempo do Guarani? Perfeito. Foi o que fez isso? Perfeito. E se você puder falar, você falou sobre o Luca da carga de treino, a gente já imaginava também, já tinha trazido a informação que ele não poderia jogar o jogo todo. Por que não na sua terceira paralisação, que seria a última, né, não ter entrado com o Kevin no lugar do Luca? Porque a primeira pergunta, só perfeito para você, o primeiro tempo foi isso que eu falei no intervalo. O Caissara, taticamente, é um cara muito inteligente, que tenta ficar no espaço, tentando criar superioridade numérica. Então, quando o jogo estava no lado esquerdo deles, o nosso lado direito, o Caissara estava do lado oposto para fazer essa bola chegar ou fazendo facão. E eu cobrei muito do nosso lado oposto fechar o meio para ser mais um jogador por dentro. A gente corrigiu isso no intervalo, deixou de ser superioridade. Ele caiu bastante aqui no segundo tempo pro nosso lado aqui, ele parou de ter jogo sob controle, muito pelo nosso encaixe, pelo que a gente viu no que ele estava fazendo no primeiro tempo. E com relação à segunda pergunta, a última substituição foi a solicitação do atleta, por desgaste e possibilidade de lesão. Não. Fiz 5. Fiz uma no intervalo, né? E a última substituição foi o atleta que pediu para sair devido a... Matheus, você até em outras perguntas falou que realmente não tem muito tempo e eu queria que você falasse sobre isso, cara. Esse campeonato tá ainda mais curto, Paulista, terça-feira vocês voltam a campo contra um adversário complicado, que é o Novo Horizontino. Queria que você falasse um pouco de como que vai ser essa preparação em tão pouco tempo. Correção muito em análise do que a gente já pôde acompanhar do que eles estavam fazendo antes da nossa partida na Vila Belmiro contra o Santos. Recuperando o mais rápido possível os nossos atletas. Hoje os nossos atletas estão jantando aqui com alimentação balanceada pelo nosso departamento de nutrição. Vão para casa dormir, já se reapresentam amanhã no início da tarde para a gente fazer alguns ajustes em análise de vídeo e análise do nosso adversário. Jantamos aqui no clube, já seguimos viagem e já iniciamos um processo de concentração, procurando fazer a melhor recuperação possível para segunda à tarde a gente fazer o nosso último treino, sabendo que vai estar batendo 48 horas do jogo de hoje e mais 24 horas para a próxima partida. Então é um momento de recuperação,
e de nível de concentração alto, porque metade da competição é nos próximos 10 dias, né? Professor Tiago, do portal Tudo Sobre Paulista, até pegando uma carona na pergunta aqui do colega, o que é que muda a estratégia do Guarani nesse Campeonato Paulista com esse resultado, né? Era um adversário, digamos assim, se fosse para escolher, talvez, era um adversário mais acessível para o Guarani estrear, fazer uma boa estreia na competição. São 2 pontos que ficaram aqui, faltando 40 segundos, e é um campeonato que pode ser que tenha que mudar a estratégia. Algum jogo com a equipe dos 4 grandes, vai ter que se expor mais, ou vai ter que se expor num jogo fora de casa com outro adversário direto. O que é que muda? E também em relação a Dentinho, para mim fez uma grande partida, eu queria que você falasse um pouco sobre esse atleta. Obrigado. Eu acho que em alguns momentos a gente menospreza, a gente está disputando uma competição de altíssimo nível. Nosso adversário de hoje, a linha de frente ofensiva deles, não deixa a desejar com nenhum adversário que a gente vai enfrentar. Você pega um Berada, estava jogando Série A esse ano, disputou o Mundial de Clubes no meio do ano. O outro Berada quase teve acesso pelo Goiás. O meio de campo teve um acesso pelo Remo. Centroavante já foi artilheiro do Brasil. Então, a gente jogou contra um grande time, assim como nós somos um grande time. Então, é uma competição extremamente equilibrada. Não cabe aqui a tradição de um clube e de outro. Isso não cabe. Agora, a gente tem que entender o nosso adversário também, que tem as suas qualidades, né? E não vai ser diferente contra o Novo Horizontino, que também tem as suas qualidades. É a gente continuar brigando, lutando de igual para igual e buscando a nossa vitória. Nada vai ser alterado. A gente lamenta que deixamos 2 pontos aqui porque a vitória estava na nossa mão. Agora a gente vai jogar também contra um adversário que tem um ataque também com grandes jogadores, assim como a defesa nossa tem grandes jogadores. Então é um embate, são grandes duelos e a gente vai buscar a nossa vitória agora fora de casa, tentar recuperar fora de casa esses pontos perdidos que deixamos em casa aqui. Com relação ao Dentinho, é um grande jogador, assim como os nossos beiradas. Parede é um grande jogador que competiu com ele hoje, né, ao lado direito. Miranda, Cachoeira, né, são, acho que, nível que nós estamos, a cobrança do local que nós estamos requer grandes jogadores e o Dentinho é mais um jogador que vai estar ali brigando por sua posição.